Meu nome é Risaldo Amaral, eu sou coach e sou terapeuta na área de dependência química e também com terapeuta na área de comportamentos agressivos, de fobia, de traumas, gagueira e etc. Hoje eu quero falar, aproveitando a oportunidade, para falar da agressividade no adulto, né? A gente vê muita agressividade no adulto nos relacionamentos. É um absurdo a forma como os homens têm agredido as mulheres, inclusive levado a óbito mulheres e os filhos, em vez de tratar dessa agressividade. Tá? Qual é a emoção que está por trás de um agressivo? Todo agressivo tem por emoção inicial o medo. O medo no ser humano e nos animais também, ele faz com que a adrenalina que suba para o corpo dele, para as células, ele avance para enfrentar o medo, ou ele recua, ele foge. O agressivo, ele sempre avança na situação de medo. E qual é o medo final do agressivo? O medo maior do agressivo no relacionamento é a solidão. É o medo de perder a companheira. E quais as características do agressivo no relacionamento? Primeiro, ele não assume a responsabilidade pela agressividade dele. Em geral, ele culpa a parceira pela agressividade, ele culpa os filhos, ele culpa a empresa, ele culpa o governo, ele culpa todos ao redor, todo o ambiente, mas ele não assume a agressividade interna. Essa agressividade foi desenvolvida na infância, como eu falei nos vídeos passados. E é preciso tratamento, sim. Quais as consequências dessa agressividade? Nós podemos antever pelo menos 4 consequências da agressividade. Primeiro, para os filhos. Se um pai é agressivo com os filhos, com a mãe dos filhos, ele está batendo na mãe dos seus próprios filhos que ele diz que ama. Está desrespeitando a mãe dos filhos. Segundo, a agressividade é crime, ele é um criminoso para os seus filhos. Terceiro, ele está ensinando o comportamento da agressividade frente ao medo. Ele não está ensinando segurança. O agressivo, ele é inseguro, ele é descontrolado emocionalmente. Tá? Outra consequência é que se o agressivo passa dos limites e comete um crime, seja dentro de casa ou na rua, ele vai ter consequências financeiras com o advogado, vai fugir, andando fugindo, vai parar na prisão, né? E vai tirar o convívio do pai com os filhos. Outra consequência é que a esposa, com o tempo, passa muito mais a ter pena dele. Ela já não tem mais prazer sexual nos relacionamentos. Ela tem muito mais pena e compaixão. Ela vai perdendo todo o aspecto sexual da vida do parceiro. Ela vai tendo pena, ele vai entrando em solidão mesmo morando dentro de casa. E o problema é de colocar a culpa em todas as pessoas. Eu não posso dizer que não há uma parcela de culpa na esposa, por exemplo. Não sei. Às vezes a esposa, porque como ele é descontrolado, todas as pessoas ao redor do agressivo é que tem o controle das emoções dele. Ele não tem emoção, ele não tem controle nenhum. As pessoas, um simples apelido faz ele perder totalmente as estribeiras. Mas eu só posso saber se a esposa, ele só pode saber se a esposa, a culpa do descontrole dele, se ele tratar primeiro a si mesmo. Sem ele se tratar, não tem como ele saber se é a esposa ou não é a esposa. Muitos agressivos que eu trabalho
e depois de um tempo eles realmente começam a entrar em meditação. A meditação é excelente. Através da auto-hipnose eles aprendem a entrar em meditação, para ter esse controle espiritual, né? E eles então percebem realmente a que ponto é ou não é a esposa. E quando é a esposa, eles também pedem que eu faça o tratamento na esposa, né? O agressivo em geral, ele já procurou sim algum tratamento. Acontece que tem terapeutas, que são psicólogos da escola tradicional no Brasil, que utilizam a psicanálise. A psicanálise, ele te atende, o terapeuta que utiliza a psicanálise, ele te atende por 45, 50 minutos e o foco dele é no problema. Então ele vê que não tem solução, uma, duas, três, quatro sessões, não tem solução. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e não tem solução, ele continua agressivo. Eu aconselho sim, você vê uma nova abordagem terapêutica. Hoje nós temos as constelações familiares, que eu te garanto, com uma constelação familiar, você já muda de comportamento. São experiências quânticas, tá? A hipnose, eu não estou falando de hipnólogo, eu estou falando de hipnoterapeuta. Nos Estados Unidos, a hipnose clínica utiliza este livro, tá, para o tratamento dos clientes. Aqui, qualquer doença, inclusive o câncer, é tratado com hipnose, tá? Este aqui é um livro utilizado por hipnose clínica, por hipnoterapeutas nos Estados Unidos, tá? Hoje tem poucos, mas já tem alguns psicólogos que já estão abrindo a mente para utilizar a hipnose, a constelação familiar, o EMDR, tá? A PNL. Mas é muito importante que você mude antes que você precise. Você que sabe o clima que está dentro da sua casa, né? Tenho recebido sim algumas cartas de pessoas, alguns e-mails de pessoas que estão realmente em conflito interno. E a gente vê nos jornais, né, o quanto tem de homens descontrolados. E tudo começou na infância. Mude antes que você precise. Até a próxima. Se inscreva no meu canal. Se você achou interessante, divulgue. Eu te agradeço.